fica aí o alerta. Vamos ter consciência, minha gente, porque a gente estava vivendo um momento difícil de pandemia e a melhor vacina, por enquanto, é o isolamento social. É com você, Pablo. Obrigado, Adriele. Aconteceu em Lauro de Freitas. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre a geladeira de Nárnia. Agora quem está com a gente é o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Boa tarde, secretário. Eu queria começar a entrevista do senhor falando do prognóstico que o prefeito Assemineto acabou de fazer a respeito de um possível esgotamento de leitos clínicos e de UTIs em Salvador, agora já na quinta-feira, dia 21. O senhor também está acompanhando essa realidade? É possível que a gente não tenha leitos de UTI e nem clínicos? E caso a gente não tenha, isso vale para qualquer pessoa, pode ser rico, pobre, pode ter plano de saúde ou não ter. Ninguém passa a ter leito. Boa tarde. Boa tarde, Pablo, Cassimiro. Nós estamos trabalhando para vencer essa semana. Nós temos um plano de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, mas esse plano ele depende da chegada dos respiradores. Nessa quarta-feira nós receberemos 159 máquinas, 159 respiradores, e no final de semana deverão chegar, o mais tardar entre domingo e segunda, os equipamentos da Inglaterra, as máquinas alemãs que nós compramos, são 750 máquinas, 350 da Bahia, 400 do consórcio do Nordeste. Com a chegada desses respiradores agora na quarta-feira, já teremos um alívio grande. Vamos conseguir abrir mais leitos de UTI. Vamos programar para abrir a Fonte Nova na próxima segunda-feira já, imediatamente. Os leitos de enfermaria, nós estamos tendo alguma dificuldade, porque nós não imaginávamos no Riverside, no Santa Clara, a elevada necessidade de oxigênio. Praticamente 100% dos pacientes que a gente interna nas enfermarias precisa fazer uso de algum grau de suplementação de oxigênio. Então, nossos leitos de enfermaria, nessas unidades que foram adaptadas, não tinha ponto de oxigênio para todo mundo. Nós estamos fazendo obras para colocar oxigênio nesses leitos de enfermaria. Secretário, bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Boa tarde, 12h13 na Bahia. Eu vou falar agora da cloroquina, que é motivo de muita polêmica e que acabou, inclusive, digamos assim, levando o seu colega, o ministro da Saúde, Nelson Tais, a pedir demissão. Eu recebi tanto vídeo do senhor, aquele vídeo que está circulando na internet, onde o senhor autoriza o uso da hidrocloroquina, mas foi tanto zap que eu recebi. Está vendo você? A cloroquina está liberada, enfim. Eu queria que o senhor explicasse, eu sei que o senhor já postou, mas até aproveitando aqui o programa, a audiência que tem, e eu confio muito, claro, no telespectador, que o senhor explicasse isso aí para a gente. O que aconteceu? É lamentável, Cassimiro, que fiquem utilizando medicação para defender posicionamento ideológico. Às vezes eu vejo as pessoas postarem na rede social, a pessoa é um administrador, é um comerciário, dando opinião sobre o uso da medicação. Realmente, esse é um fenômeno da mídia, a politização de uma medicação. Isso aí era algo que deveria estar restrito exclusivamente ao domínio dos médicos. Nós, médicos, utilizamos os fundamentos da chamada medicina baseada em evidências e a gente preconiza o uso de algum tipo de tratamento, seja ele medicamentoso, intervencionista ou cirúrgico, com base em estudos que provam a sua eficácia e eficiência. No caso da hidroxicloroquina, as evidências iniciais eram muito duvidosas, mas haviam sugestões com base em estudos in vitro de que ela era capaz de reduzir a quantidade de vírus circulando dentro das células. Então, o que é que nós fizemos no governo do Estado? Nós não obrigamos, nós não definimos nenhum protocolo, nós não preconizamos
nenhum tipo de uso, simplesmente porque não existe nenhum estudo mostrando que qualquer tipo de tratamento seja eficiente. Você não vai encontrar em nenhum protocolo do governo do estado uma recomendação para uso de hidroxicloroquina. O que nós fizemos foi facultar, permitir, autorizar, fornecer a medicação para que médicos, com base na sua consciência, no seu grau de convencimento e na sua responsabilidade profissional, debaixo do seu CRM, pudessem prescrever essa medicação para pacientes. A única exigência que nós fizemos foi que isso fosse para pacientes internados. Nós não dispensamos medicação para pacientes fazerem uso em casa. E você vai se recordar que há pouco mais de um mês morreu uma pessoa, um médico em Ilhéus, cujo colega prescreveu hidroxicloroquina com azitromicina para fazer uso em casa e ele chegou no hospital. Olha, essa combinação ela é perigosa, nenhum país do mundo permite o uso ambulatorial e nós não seríamos irresponsáveis de fazer isso aqui na Bahia. Secretário Fábio Vilas Boas, o senhor já falou aqui sobre a possibilidade da gente receber mais leitos de UTI aqui em Salvador. E Feira de Santana, que também é um outro polo de contágio, de disseminação de Covid, foi a primeira cidade a termos casos aqui. Qual a expectativa a respeito de Feira? Nós abrimos 10 leitos de UTI em Feira de Santana. A prefeitura está demorando muito de abrir os leitos dela. Nós enviamos um aparelho de tomografia computadorizada para ajudar a prefeitura a abrir o Hospital Mater Dei. O aparelho já está pronto, operacional, e o hospital não abre. Estou muito preocupado porque dentro do planejamento já era para ter sido aberto o hospital que a prefeitura contratou com os recursos que recebeu do Ministério da Saúde. Da nossa parte, eu estive em feira ontem, visitando as obras do Clériston Andrade 2, elas estão adiantadas, a UTI já está pronta, ontem estava terminando de pintar, hoje começa a colocar já as réguas de oxigênio, as tampas dos pontos de eletricidade, começa a limpar o hospital, vamos colocar os equipamentos e assim que chegarem os respiradores em número suficiente, nós iremos abrir. Falta também chegar, é bom lembrar, a central de oxigênio. É um equipamento que vai chegar no comecinho do mês de junho. Então, eu preciso que a prefeitura abra os leitos de UTI que ficaram pactuados dela abrir, porque os leitos do Clériston 2 só vão estar disponíveis daqui a 15, 20 dias. Secretário, eu vou voltar a falar da chamada fase crítica da pandemia aqui em Salvador, aqui na Bahia, porque recentemente o prefeito Assemineto falou aqui de que a fase crítica começa entre os dias 20 de maio e 20 de junho. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu conversando com o senhor falou que é entre 20 de junho e 20 de julho. Como é que é feito esse estudo e por que existe essa divergência de datas? Esse é um número muito difícil de você estimar. Se você sentar com os epidemiologistas, os bioestaticistas, epidemiologistas, cada um tem uma equação diferente. A minha equação é muito simples. Eu estou projetando o crescimento em função da taxa de transmissão média dos últimos 5 dias. E eu estou vendo que nós iremos atingir uma saturação apenas após o final de junho. Eu não espero que a gente vá começar a cair a taxa de transmissão ainda no mês de junho. A expectativa é que a gente avance até julho, estabilizado, num platô, mas não ainda em fase de decréscimo. Isso é muito preocupante, porque se mantivermos a taxa atual, a gente vai chegar num número de leitos de internação que vai ser insuficiente. A gente vai ter muito paciente precisando ser internado, não vai ter leito suficiente. Nós aí teremos que usar leitos de hospitais que não estão dedicados exclusivamente a coronavírus, com todo o risco de contaminação do pessoal. É por isso que nós estamos insistindo muito para a população ajudar
a derrubar um pouco mais, aumentar um pouco mais o sacrifício. Isso precisa ser feito principalmente nas cidades que estão com média de transmissão superior à média do estado. É assim que a gente faz baixar acima da média do estado, pegando quem está com médias muito altas e jogando para baixo. Como Salvador é responsável por 63% dos casos de toda a Bahia, e como Salvador tem uma taxa média de 7%, todo esforço que a gente puder fazer em Salvador para poder baixar vai ter um retorno muito maior na média do estado. É o que a gente espera. Obrigado, secretário Fábio Vilas Boas, pela entrevista. Bom trabalho aí, tá certo? Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Obrigado, então. Tá aí, então, a entrevista com o secretário Fábio Vilas Boas falando sobre a situação do combate ao coronavírus. Olha, aliado a esse combate ao coronavírus, não é uma vacina contra a Covid-19, mas é uma vacina importantíssima que as pessoas têm que tomar. É a vacina contra o H1N1, agora na fase final. Quem chega com a informação agora é a repórter Lorena Dias. Oi, Lorena. Exatamente. Mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza começou nessa segunda-feira e dessa vez foi incorporada a categoria dos professores, tanto de escolas particulares quanto das públicas, assim como os adultos entre 55 e 59 anos de idade. Além desse público, todo o público que foi prioridade nas etapas anteriores da campanha, como é o caso dos idosos, trabalhadores de saúde e mulheres grávidas, também podem procurar os postos de atendimento para vacinação. Ao todo, em Salvador, são 142 salas de imunização, né? Mas tem também os cinco drive-thru, que são esses, né? Aqui do Quinto Centro, que fica aqui nos Barris, assim como da Arena Fonte Nova e também nos 2 campi da Faculdade Baiana de Medicina, nos bairros do Cabula e Brotas, e no Atacarejo de Fazenda Coutos. Todos esses locais têm o drive-thru, então a pessoa não precisa nem descer do carro para fazer a vacinação. A gente estava do lado de fora, viu que o movimento aqui no Quinto Centro é tranquilo, a fila, né, de veículos não é muito grande, é um movimento bastante tranquilo realmente, e a gente está acompanhando aí o trabalho que é feito pelos profissionais de saúde, né, com todo o cuidado. A gente sabe que essa vacina não protege as pessoas contra o coronavírus, mas ainda assim é um procedimento importante de imunização para ajudar o sistema de saúde, para que essas pessoas não acabem contraindo a influenza, a gripe, e isso acabe atrapalhando até no diagnóstico do próprio coronavírus. Então a gente está acompanhando aqui o trabalho, a gente vê que as pessoas não precisam nem descer do carro para fazer. Vou tentar conversar com uma delas, é um momento do procedimento aqui, vou deixar que as profissionais façam aí o trabalho de imunização. A gente está vendo aqui, são 2 pacientes que estão sendo imunizadas nesse momento, e aí, doeu ou não doeu não a picadinha? Nada, não dói nada. Esperou muito tempo na fila? Não, foi rapidíssimo, tá super ágil, tá ótimo esse serviço, excelente. Maravilha, aí o depoimento dela que acabou de ser imunizada, né, recebeu a vacina aí contra a influenza. Eu vou pedir para Raimundo mostrar só o movimento que a gente está vendo ali, ó. Esse outro movimento aqui no Quinto Centro não é para vacina não. Eu perguntei ali, conversei com algumas pessoas que estavam na fila, elas informaram que estão aguardando para pegar medicamento e já estão esperando há algum tempo porque o sistema caiu. Deixa eu tentar me aproximar aqui das pessoas para tentar entender. Vocês estão esperando aqui há quanto tempo? É para pegar medicamento? Para pegar medicamento. Já tem quanto tempo? Eu cheguei aqui 9 horas, mas tem gente mais cedo do que eu. Tem gente que chegou mais cedo e o que o pessoal informou foi que o sistema caiu. O sistema caiu. Agora funcionou, só está entrando de um em uma. E essa aglomeração, não quer aglomeração e aglomeração. Pois é, a situação aqui está complicada. Essa aglomeração, esse movimento aqui fora é por conta disso, né? Por sinal, teve o sistema aí quebrou. Aí o rapaz avisou aqui que o papai veio consertar o aparelho. Então é o seguinte, então tá tendo uma demorazinha aí, porque tá vendo, tem as prioridades e tem um pessoal aqui. Então tem pessoas aqui que tá desde de manhã aqui, entendeu? Desde cedo, aguardando o sistema voltar. Para o sistema voltar. E para pegar o remédio também, entendeu? Mas
estão entrando as pessoas para pegar o remédio. Pois é, tá entrando aos poucos, geralmente. Muito obrigada pelas informações, gente. Boa sorte para vocês. Geralmente, quando a gente vem acompanhar aqui a vacinação, a gente não vê esse movimento nessa fila, né? É um fluxo muito intenso de pessoas, mas elas conseguem pegar o medicamento rapidamente. Então, o movimento maior que a gente vê aqui é realmente por conta do sistema, do atendimento, né? Dos medicamentos que caiu. Mas aqui, o da vacinação da influenza está tranquilo. Então, se você faz parte do público-alvo, seja o público anterior, esse que começou agora, né, que é dos professores de escolas particulares e públicas, assim como os adultos de 55 a 59 anos, pode vir fazer a sua vacina, não precisa nem descer do carro, vai ser bastante tranquilo. Agora, se você queria pegar um medicamento, estava pensando em vir aqui no Quinto Centro hoje, é melhor deixar para amanhã, porque esse movimento aqui para pegar o medicamento é grande. Olha aí, Lorena, alertando então que a fila maior é para pegar medicamento que você pode tentar deixar para depois. O drives funcionando em Salvador, além do Quinto Centro, tá certo? 2 campos da Faculdade Baiana de Medicina, nos bairros do Cabula e Brotas e no Atacarejo de Fazenda Cotos. E é o seguinte, quem não vacinou, quem faz parte de outros grupos que já foram priorizados, pode também se dirigir lá e se vacinar. Começou hoje e vai até o dia 5 de junho, essa etapa que acontece voltada para professores das escolas públicas e privadas e de adultos de 55 a 59 anos de idade, que devem ser incorporados à população eletiva para imunização. Mas é bom destacar o seguinte, você, idoso, trabalhador de saúde, portador de doença crônica, enfim, funcionários do sistema prisional, portuários, motoristas, enfim, que não se vacinaram nas etapas anteriores, podem também se vacinar nesta etapa agora. Ou seja, não é uma coisa, não inviabiliza a outra. A gente volta a falar agora do Vale Alimentação de R$ 55,00, aquele vale do governo do estado para alunos da rede pública de ensino cujas aulas estão suspensas, porque a informação que a gente tem é que as filas estão menores e mais organizadas. Vamos ver agora com o repórter Dil Júnior. Pois é, a gente fala ao vivo aqui de um dos supermercados onde está acontecendo essa compra através do Vale Alimentação para os estudantes da rede pública, rede do estado. E agora a gente está mostrando na íntegra já. A fila não existe, graças a Deus, meu irmão. Para quem estava aí acompanhando todo esse drama desde o início da movimentação para essas compras, está vendo que hoje o movimento está muito tranquilo, pelo menos aqui na rede Cesta do Povo do Ogunjá. A gente está mostrando algumas pessoas na parte interna fazendo compras, outras aqui de fora esperando, mas é importante deixar claro que esse benefício do governo do estado já está sendo pago e até a última quinta-feira passada, muitos estudantes e muitas famílias já receberam esse auxílio. Só para você ter o número preciso aí, o Vale Alimentação foi entregue a 252.315 estudantes até quinta-feira passada aqui em Salvador e mais 21 cidades. Deixa eu conversar com o pessoal aqui para saber o que eles estão fazendo. Bom dia, gente, tudo bom? A gente está ao vivo, coisa rápida e tranquila. Estão esperando para entrar no mercado? Estão esperando alguém? O que é que vocês estão fazendo aqui fora? Deixei para vir no último dia mesmo, porque por causa da fila, é muito grande as filas. E hoje, pelo menos agora, tá tranquilo? Acabei de chegar, tá tranquilo. E aí vai fazer a compra, R$55, é isso? É, de 2, dele e da mais velha. Já tá fazendo aquele esquema de entrar e fazer a compra certa? Já sabe o que dá para comprar com esse valor? Já, vou levar todo de proteína, olha o tamanho do menino. Tem que proteína para segurar a fome, né? É. Essas brincadeiras, é claro que a gente se distrai um pouco, mas a pergunta é que não quer calar. Essa quantia que é paga para a rede estadual de ensino, ajuda no dia a dia? Ajuda sim. Ajuda bastante. Obrigado, viu, meu amor? Bom dia para você. A gente vai aqui mostrando a movimentação. Pois é, o último dia ela deixou para comprar. A gente, claro, traz para você na íntegra que a movimentação hoje também está tranquila. Então, se você tem até hoje para comprar, aproveite que a fila está pequena e faça já a sua compra, porque com certeza a fome não espera. A gente segue do estúdio. Obrigado, Dil Júnior. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Você lembra que as filas eram imensas, hoje bem menores. Eu só quero destacar o seguinte, certo? R$55 para ajudar. A previsão é de que pelo menos 800 mil famílias de estudantes que estão com as aulas suspensas recebam esse benefício do governo no valor de R$55 destinados à compra de alimentos. Não vale comprar produtos de higiene, nem bebidas, porque teve essa confusão. Acho que as pessoas já sabem, né? Só destacando, que às vezes a pessoa quer dar uma de não sem braço. Se você fizer uma compra que passe disso, os R$55 valem, certo? Aí você paga a diferença.
Hora de atualizar os números da Covid-19 com notícias boas também, com meu amigo Matheus Boa Sorte, que comemorou no sábado 5 anos desse programa maravilhoso que é o Dendê na Mochila. Boletim. Pois é, Casimiro, sábado, 5 anos do Dendê na Mochila e hoje é aniversário do meu pai, Vá Boa Sorte, tá lá em Guanambi assistindo a gente. Pai, Opa! Ó, feliz aniversário pro senhor, te amo demais. Um abraço para seu Val, gente da melhor qualidade. Fica em casa, viu, meu pai? Fica quieto dentro de casa. Seu Casimiro, vou trazer aqui rapidamente umas informações, lá de Guanambi, inclusive. Testes rápidos detectaram coronavírus em 13 trabalhadores alojados em Guanambi. Esse assunto rendeu bastante lá na cidade nos últimos dias. São 120 trabalhadores de uma empresa que está realizando construção de linha de transmissão lá na região, nos municípios de Guanambi, de Urandi. A empresa fez os testes rápidos e detectou que 16 trabalhadores deram positivo para a Covid-19. Os testes oficiais da vigilância, aprovados pelo Ministério da Saúde, os resultados foram 13 pessoas. Então a empresa detectou 16, o Ministério da Saúde detectou 13. Uma dessas pessoas está internada em um hospital privado lá de Guanambi e agora o material foi coletado para novas análises pelo Laboratório Central de Saúde Pública. Então esses casos seriam casos importados de pessoas que moram em outras cidades, estão trabalhando em Guanambi, estão todos alojados, estavam numa mesma casa. A população está um pouco preocupada e aguardando aí mais informações sobre isso. A gente atualiza o nosso telespectador logo em breve. Pela Bahia, são 8.443 casos confirmados, 2.199 pacientes recuperados e 295 mortes no estado. Dos 417 municípios da Bahia, 205, quase que metade, já tiveram casos confirmados da Covid-19. Pelo Brasil, Casimiro, são 241 mil casos acumulados e pouco mais de 16 mil mortes, com cerca de 6,7% de letalidade. Ou seja, a cada 100 pessoas com a Covid no Brasil, 6,7 acabam morrendo. E pelo mundo, Casimiro, o Brasil que hoje encontra-se na 6ª colocação, aliás, atualizado aqui, já está na 4ª colocação. Estados Unidos em primeiro. Quarta colocação. Estados Unidos em primeiro, Espanha em segundo, Inglaterra e o Reino Unido em terceiro lugar, com a diferença aí do Brasil para o Reino Unido é de 1.000 casos. A gente torce que a gente veja um declínio no aumento dessa curva e a gente, obviamente, espera que o quanto antes possamos dar a notícia aqui de que nenhuma morte, nenhum caso foi confirmado no nosso Brasil. Agora a gente segue para a Vitória da Conquista, onde a nossa correspondente Andréa Povas acompanhou a chegada da brasileira, que a gente mostrou aqui no QVP, que estava lá em Portugal passando por momentos difíceis. Ela já está em casa, ao lado da família, e a nossa querida Andréa Povas conta essa história para você de casa. O café da manhã de Letícia foi em casa, ao lado da família. Depois de muita espera e incertezas, ela chegou em Vitória da Conquista depois de 38 horas de viagem. Letícia fazia intercâmbio e trabalhava em Portugal para manter os estudos. Com a pandemia, o sonho teve que ser interrompido e aí começou uma verdadeira batalha para voltar para casa, que a TV Aratu acompanhou de perto. O voo foi cancelado 2 vezes, Letícia dormiu 3 noites no aeroporto, recebeu ajuda de amigos e depois dessa grande aventura, o que ficou dessa experiência? Primeiro de tudo é que a gente tem que aprender a nunca desistir, temos que lutar até o fim para conseguir aquilo que a gente tem direito, aquilo que a gente quer mesmo. E segundo, valorizar muito as pessoas que estão do nosso lado. É sempre bom ter gente por a gente, ter família, ter amigos, todo mundo apoiando a gente. Isso, cada simplicidade do dia, cada mínimo detalhe mesmo que a gente passa do lado das pessoas que a gente ama, isso tem que ser valorizado porque realmente é o que importa. Quem também não se aguenta de tanta felicidade é a mãe de Letícia. Apesar do cansaço, todo o esforço valeu a pena. Obrigada a todos, a TV também, a Aratu, que apoiou muito a gente, que teve momentos assim que a gente se desesperou mesmo, pensou muitas coisas ruins, mas que com o apoio de todo mundo a gente levanta e ergue a cabeça e fala, a gente vai conseguir. Que bom, um beijo Vera, um beijo Letícia, minhas conterrâneas. É porque a gente aqui do Grupo Aratu se coloca no lugar das pessoas.
Letícia passou por um perrengue danado, foi estudar em Portugal, por conta da Covid-19, teve que voltar, mas infelizmente dormiu 3, 4 noites lá no aeroporto de Lisboa. O voo marcou, amanhã você vai. Ela toda animada, não, ainda não chegou sua hora não. Ah, você vai depois? Não é agora não. Finalmente conseguiu, pegou o voo, veio primeiro, claro, para São Paulo, depois Salvador, e agora para a Suíça Baiana, que é a Vitória da Conquista, já está lá, cercada pela família, sendo beijada e abraçada. Bacana, um beijo para ela, para a Letícia, para a Vera, um beijo por tabela para todos os conquistenses, certo? Vivendo temperaturas que estão chegando a 11 graus durante a noite lá em Conquista, hein? Frio é gostoso. Vamos nos cuidar. Olha, durante o programa a gente mostrou a imagem da geladeira conhecida como Nárnia. É isso? Lá de Freitas, a gente teve que interromper por conta da entrevista com o prefeito.